de motivação, mesmo diante das dificuldades, das tribulações, ou se por vezes o seu coração tem se encontrado desesperado, sem esperança, angustiado, quem sabe aflito, como esta casa que começa a desmoronar quando vem a tempestade, quando vem a tribulação, a enchente, quando vem o vento, quando vem a chuva. Vai deixando o próprio Espírito ir trazendo ao seu coração esta verdade sobre como anda o seu coração, a sua esperança com relação ao Senhor, em quem você tem depositado a sua esperança e o que você tem esperado. Estamos no Advento. O Advento é esse tempo onde nós esperamos e aguardamos ansiosamente a chegada daquele que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Pode abrir os seus olhos. E assim hoje a liturgia, como esse cerco de Jericó, dentro do tempo do Advento, dentro desse contexto do qual nós vivemos como igreja, já às portas de um ano santo, 2025, a igreja já há muitos séculos, a cada 25 anos celebra um jubileu, é um jubileu da encarnação. Vamos celebrar 2025 anos da encarnação do Verbo, em que Deus se fez carne e veio habitar no meio de nós. Por isso é um tempo de graça, é um tempo onde a igreja dispensa muitas graças, as indulgências. Nós vamos ter tempo ao longo do próximo ano de meditar muito sobre esse ano jubilar, sobre este convite que a igreja nos faz a sermos peregrinos de esperança. E a liturgia hoje nos diz, sobre esperar no Senhor. Na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, esse profeta nos acompanha nesse tempo do Advento, lá no versículo 4, nos diz assim: esperai no Senhor por todos os tempos, o Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto, há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. E assim o autor sagrado, o profeta Isaías, nos fala para esperar no Senhor hoje, amanhã, sempre, em todos os tempos. Espera no Senhor. Por quê? Porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso fundamento. Já nos diz São Paulo, a esperança não decepciona. Aquele que põe a esperança no Senhor tem essa certeza de que Ele edificou a sua casa sobre a rocha. E pode vir o que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a enchente que for, a chuva que for, nada me abala, nada vai me derrubar, porque a minha confiança, a minha esperança está no Senhor. Ele é a minha rocha. Também o Salmo de hoje nos convida a realmente reafirmar isso, que a nossa rocha é o Senhor e não são as coisas, não são as pessoas, não são as realidades deste mundo. Nos diz o salmista: é melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Eu perguntava para você no início desta homilia, em quem você tem colocado a sua esperança? É no Senhor? Ou são em pessoas? Ou são em realidades humanas? Ou são em realidades materiais? Porque tudo isso passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus. O que não passa é a nossa confiança no Senhor. É nele que deve estar depositado, enraizado a nossa esperança. Infelizmente, no mundo de hoje, cada vez mais nós encontramos pessoas que trazem em si a falta de sentido para a vida, pessoas que andam desesperadas, sem esperança, sem um norte, sem uma luz, como se fosse andando num barco, sem um farol, sem uma direção, sem um rumo, desesperadas, porque não encontram a rocha, não encontram um lugar onde possam ancorar a sua vida.
né? E o Papa tem nos falado nesse tempo do Jubileu da Esperança, que a esperança é uma âncora, onde nós podemos alicerçar, edificar, enraizar, encontrar esse porto seguro, que mesmo em meio às tempestades da vida, eu não perco a paz. Se nós pegarmos toda a Sagrada Escritura, desde o tempo do nosso patriarca Abraão, né, todos os profetas, nós pegarmos os apóstolos, até a vida dos santos, todos aqueles que Deus chamou e confiou a eles uma missão. A nenhum deles o Senhor disse que seria fácil. Como o Senhor mesmo diz na palavra: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O Senhor não prometeu facilidade, não prometeu uma vida tranquila, mas uma certeza o Senhor nos deixou. Qual é? Eis que estarei convosco, não vos deixarei sozinhos, eu estou convosco. Essa é a promessa que Deus fez desde os profetas, aos apóstolos, aos santos, a todos aqueles que o Senhor nos chama. Ele diz: eu estarei convosco. E essa é a certeza que temos no coração, que o Senhor está conosco, que Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso porto seguro. E o Evangelho de Jesus nos traz essa parábola da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Podemos chamar dessa casa construída sobre a rocha, essa casa que é cheia de esperança. É uma casa que é edificada nessa rocha, que é o próprio Jesus. É uma casa que está firme, que está alicerçada, porque o Senhor é a minha rocha, Ele é a minha segurança. E primeiramente a esperança é um dom de Deus. Se é um dom, eu preciso o quê? Pedir. Se seu coração hoje falta esperança, se às vezes seu coração se encontra desesperançoso, né, angustiado, medroso, a primeira coisa é reconhecer que falta e pedir àquele que é a esperança, que é a fonte de toda esperança, que é o Espírito Santo. Senhor, me dê a esperança, enche o meu coração de esperança. Vem ser esta rocha onde eu posso edificar a minha casa, vem ser esta âncora onde eu posso ali firmar os meus passos, os meus pés. Por isso, primeira coisa, reconhecer a esperança como um dom de Deus, um dom que nós recebemos no nosso batismo, somente com a fé e com a caridade. São as três virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. E essa casa cheia de esperança é uma casa que traz essa confiança em Deus. É a graça sim do abandono, da entrega, de saber que eu não estou sozinho, mesmo que venha a chuva, mesmo que venha as enchentes, as tempestades, o Senhor está comigo. E isso me dá paz, isso me dá esperança. Terceiro, melhor dizendo, essa casa cheia de esperança é uma casa que tem paciência, é a capacidade de perseverar. Uma das filhas da esperança é a paciência. E como nossa geração, né, como o mundo de hoje tem andado o quê? Impaciente. O padre vai perguntar se não se entrega, tá? Não precisa falar. Mas quem acelera o áudio do WhatsApp, né? A maioria talvez, né? A gente não tem paciência, né? Nem de escutar os outros, né? A gente não tem paciência às vezes de ouvir. A gente não tem paciência de educar os filhos. A gente joga para a TV, o menino começa a dar birra, às vezes só quer a atenção do pai. Você pega o celular e joga para ele, né? Interte aí. A gente não vai tendo mais o quê? Essa dedicação, essa paciência, né? E os processos demoram. A gente olha o ciclo da vida, né? Você vê uma mãe, né, que está grávida, né? E ali é 9 meses, né? Até a criança nascer. Depois nasce, né? Toda aquela labuta, né? Até aprender a engatear, depois aprender a andar. E assim a gente vai vendo que a vida ela é lenta. E a gente precisa ter paciência, porque nós não somos máquina, nós somos pessoas. Quando nós queremos tratar as pessoas como se fossem máquinas, uma internet 5G que tem que ser rápida, a gente vai se adoecendo, ficando doente, porque vamos vivendo numa pressa, numa correria que não faz parte do ritmo no qual o Senhor quer nos colocar, que é esse ritmo de amadurecimento, nesse ritmo que exige de nós sim essa paciência conosco e também com o outro.
E essa esperança que produz, né, a paciência, nos diz isso é São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a paciência leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Você quer ter esperança, sim ou não? Sim ou não? De onde vem a esperança? Das tribulações, né? Então não jogue suas tribulações fora, aproveita, porque é a oportunidade que Deus te dá para crescer o quê? Na perseverança, na paciência. O que é a paciência? É a capacidade de sofrer, é a capacidade de suportar a dor e não desanimar, não voltar atrás quando as coisas ficam difíceis, mas perseverar no amor, perseverar na dor. E aí sim, se vem a tribulação, como diz o Evangelho hoje, se vem as enchentes, se vem as tempestades, se vem a chuva e parece que sua casa vai ruir, vai cair, mas eu aproveito daquela tribulação para olhar e perceber que às vezes eu preciso edificar a minha casa sobre a rocha, que é Jesus, lançar sobre Ele como esta âncora a minha vida, e ali eu permaneço fiel, eu espero no Senhor. Aquilo produz em mim a perseverança, a paciência, a capacidade de permanecer na vontade de Deus, permanecer no amor, mesmo quando as coisas estão difíceis. E aí sim eu vou colher, depois de tudo isso, a esperança. E continua a palavra: ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, diante das tribulações, das tempestades, precisamos o quê? Perseverar, permanecer firmes na paciência, que a paciência produz a esperança, e essa esperança não nos engana, não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, que a nossa confiança não está nas coisas deste mundo, mas a esperança que trazemos no coração, a esperança de uma bem-aventurança eterna, é na providência de Deus. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e essa é a esperança que trazemos no coração, de que tudo aquilo que nos acontece nos conduz a um fim superior, aquilo que é o desígnio, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, se a minha casa não está construída sobre a rocha, que é o Senhor, se a minha casa não é uma casa de esperança, às vezes pode ser essa casa construída sobre a areia, e aí haja desespero, né? Pensa, você tem uma casa sobre a areia, né, num lugar que pode cair, pode deslizar, e aí vem o que? A chuva, vem a tempestade, vem as enchentes, eu me desespero, porque aquela casa pode cair, porque às vezes ela está alicerçada não em Deus, mas em mim mesmo, né? Na minha autossuficiência, no meu egoísmo, nas minhas próprias capacidades, e ali não há paciência, mas aquela pressa. Se eu vou construir algo e construo rápido, de qualquer forma, baseado apenas nas emoções, nos sentimentos, na minha vontade, aquilo vai passar, né? A paixão passa, os sentimentos passam, as emoções passam, mas Deus nos convida a construir essa casa sobre aquilo que não passa, que é o amor de Deus, que é a fidelidade do Senhor, e não estarmos também edificados apenas numa esperança terrena, numa felicidade momentânea desse mundo, mas o nosso coração deve estar buscando as coisas do alto. Por isso é necessário nós o quê? Permanecermos. A paciência produz a esperança, e a paciência é permanecer, é não fugir, é estar ali quando as coisas estão mais difíceis. Nós trazemos nesse Ser de Jericó esse tema, Maria, Mãe da Esperança, porque sim, Maria traz em si aquele que é a nossa esperança, que é o próprio Jesus, mas também ninguém como Maria soube permanecer, estar presente.
Quando nós olhamos todo o relato da paixão de Jesus, quando nós olhamos Jesus ali na cruz, carregando a cruz, morrendo, o que o Evangelho traz para nós? Traz alguma palavra de Nossa Senhora? Sim ou não? Não. A única coisa que o Evangelho traz é: e Maria estava presente. Enquanto seu filho se entregava, enquanto seu filho estava ali pendurado naquela cruz, diz a palavra, Maria estava presente. Maria permaneceu. Ela esperou, ela sofreu e ela contemplou o milagre da ressurreição. Ela trazia no coração que a certeza da ressurreição. Tanto é que naquela noite, na madrugada da Páscoa, as mulheres vão até o sepulcro e Maria vai? Não. Por quê? Ela sabia que ele não estava lá. Ela trazia essa certeza da ressurreição. Mas no momento da dor, Maria estava presente. E hoje Deus nos convida também nessa oração, nesse momento, a nos estarmos também presentes na nossa vida, a sermos pessoas de esperança, e não estar fugindo da dor, nem preocupados com o amanhã, na pressa, na correria, na ansiedade da vida, mas presente no agora da sua vida, esse momento no qual o Senhor te chama a estar presente, a estar diante dele. E assim esse Jericó possa ser para nós uma escola, né? De paciência, de esperança, de estarmos presentes diante de Jesus, deixar que ele nos ensine a permanecer diante das dificuldades, das contrariedades, das adversidades da nossa vida. Convido com os olhos fechados, e assim você quiser, se te ajuda a rezar também, colocar a mão sobre o seu coração. Nós pedimos ao Senhor esta graça hoje, o dom da esperança. Se a igreja, se o Santo Padre nos convida nesse tempo, né, particular de jubileu que nós vivemos, a meditarmos sobre essa virtude da esperança, porque de fato é algo que nós estamos necessitando para o nosso tempo, para o nosso mundo, para a nossa vida. E como nós andamos muitas vezes desesperados, sem direção, sem rumo, muitas vezes apressados, impacientes, uns com os outros, consigo mesmo. Quantas vezes nós não temos paciência com a gente mesmo? Muitas vezes nós não temos esta esperança também que nós podemos ser melhores, nós podemos também ser transformados pela graça de Deus. E às vezes nos encontramos assim, parados, desanimados, sem vida, sem esperança. E às vezes parece sim que a nossa casa vai cair. Às vezes parece que a enchente vai sufocar. Parece que a tempestade vai derrubar. E nós nos encontramos como que esta casa em meio à areia. Mas hoje o Senhor te convida a edificar a sua vida, a sua casa na rocha que é o Senhor. E aprender com Maria, diante da dor, diante da tribulação, diante da dificuldade, não fugir, não desanimar, não voltar atrás, mas permanecer, perseverar com paciência, porque a paciência é isso, é permanecer amando quando a dificuldade vem, quando o sofrimento vem, para que assim eu possa ter um coração cheio de esperança e continuar caminhando, seguindo os passos do Senhor. Por isso, se o seu coração precisa, meu irmão, minha irmã, peça: Senhor, me dê esperança. Quem sabe você chega diante desse fim do ano tão desanimado, triste, e olha para o ano que vai iniciar e não tem motivação, não consegue ver algo que te motive. Peça ao Senhor: Senhor, mesmo que as circunstâncias não favoreçam, mesmo que nada ao meu redor, Senhor, possa me motivar,
mas a minha esperança, ela está no Senhor. O que me motiva não são as coisas deste mundo, não são a felicidade desse mundo momentâneo, mas a bem-aventurança eterna, o buscar o céu, buscar as coisas do alto. Isso vai pedindo ao Senhor: Senhor, me dê um coração que saiba esperar em Ti, confiar em Ti, que não se desanime diante das minhas próprias fraquezas. Você que às vezes se encontra decepcionado com você mesmo, por tantas vezes se propor a ser melhor e não conseguir.